Eu acho que a parte legal da nuvem é que ela traz uma democratização dos serviços, né? Então, ela traz serviços que são puramente infraestrutura e serviços altamente gerenciados que podem ser usados como, com uma visão de negócio, uma visão analítica, por exemplo, uma solução que já é para um usuário de negócios. Mas o que você está falando que não é técnico para muita gente ainda. Eu percebi isso ao longo do tempo, é que você vai comparando tudo uma questão de relatividade, né? Justo. A gente tem times que focam em setor público, tanto aqui no Brasil, América Latina, quanto globalmente, né? Tem algumas entidades reguladas, alguns reguladores que usam nuvem pública, AWS. Então, um que me vem à cabeça aqui é a FINRA, que é a nossa CVM dos Estados Unidos, né? Com toda a parte de monitoramento do mercado de valores imobiliários. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui, mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de economia aberta, de Open Finance e Open Data. Sou o Gabriel Pereira e toda quarta-feira a gente publica um episódio novo do podcast e toda segunda a gente solta uma edição da newsletter onde você sabe dos principais fatos da semana, acompanha o que está acontecendo nesse mundo. Se você ainda não assina, entra lá, letsopen.com.br. Vai ter um botão super grande lá de se inscrever, é facinho. Vai chegar toda segunda-feira para você de graça dentro do seu e-mail. Hoje a gente segue aqui conversando com os bastidores aqui do Open Finance. A gente está conversando com pessoas de diferentes pontos de vista de dentro do mercado. E é um dia legal porque a gente vai bater um papo com uma pessoa que representa um player, uma instituição que a gente não tinha falado ainda. A gente já falou com alguns providers de tecnologia, a gente já falou, mas a gente ainda não tinha entrado especificamente nessa categoria e vocês vão já vão entender aqui do que eu estou falando. Só para dar uma descrição para vocês, hoje a gente vai falar com a Tatiana Orofino. Ela é líder de desenvolvimento de negócios para o setor financeiro na AWS. Ela já tem mais de 17 anos fornecendo soluções de TI para esse segmento. Lidera essa estratégia e execução dessas iniciativas de um time multidisciplinar na AWS. Então, imagino que eles devem ficar malucos aí com todas as atualizações que a gente traz de regulatório, de demandas, enfim, tudo que vai acontecendo ao longo do caminho. E aí eles têm esse foco para apoiar as instituições financeiras no Brasil a ganhar agilidade, flexibilidade e inovar. E ela tem um background de engenharia de computação na Unicamp e já passou aí, enfim, por bastante empresa, tem uma trajetória bem legal dentro desse mercado de tecnologia. Muito bem-vinda aqui, Tati. Obrigada, Gabriel. Nosso prazer estar aqui. Estava esperando a minha vez. Boa. Muito bom. A gente, aqui na AWS, a gente tem um background muito de tecnologia mesmo, plataforma de tecnologia para ajudar o mercado financeiro a ganhar agilidade, como você falou, buscar apoiar mesmo diversos cenários, né? Eu sou engenheira, não trabalho exatamente mais tão técnica já há algum tempo, né? Apesar de ser uma área extremamente técnica. Faço, né? Assim, no mínimo, você está falando de venda técnica, consultiva. Sim, mas eu não ponho a mão na massa, né? Não codo mais, já faz um tempo, né? Mas o que você está falando que não é técnico para muita gente ainda. Eu percebi isso ao longo do tempo, é que você vai comparando tudo uma questão de relatividade, né? Comparando com o time técnico lá da AWS, eu realmente não sou a pessoa mais técnica para falar dos serviços, mas eu sei que é uma plataforma de tecnologia no final do dia, né? Então, eu acabo trazendo uma perspectiva muito técnica para a conversa, mas pensando no benefício para o negócio, principalmente. Então, esse é o meu papel é justamente esse, é fazer essa conexão entre o benefício de negócio com a tecnologia que a gente traz para apoiar. Legal. E para a gente saber um pouquinho como é que você chegou até aí, queria saber um pouquinho mais da sua trajetória, assim, como é que foi, por que você foi fazer engenharia da computação, enfim, foi algum livro que você leu, um filme que você viu, alguém da família que estava no meio. Queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória. Meu pai é matemático, formado em matemática com ênfase em ciência da computação, não tinha ciência da computação na época. Boa. Trabalha com TI, com o setor financeiro. Então, ele presta serviço de baixa plataforma já desde o começo da carreira dele.
E aí acabei sendo um pouco influenciada, eu acho, né? Então eu fiz curso de programação no colégio, e aí quando a gente faz aquelas decisões, né, no colegial para que lado que você vai, eu já sabia que era exatas. Eu não sabia exatamente o que, mas era exatas. E aí fui pesquisando um pouco e resolvi fazer engenharia de computação. Legal. E aí meu pai falou, não vai não, mas eu fui. E ele falou, ó, já... essa vida, não meu vai, Deus. eu não quero isso para você, não. Mas, assim, engenharia de computação na Unicamp tem 2 modalidades, né? Tem uma mais focada em hardware, ou seja, pensar na arquitetura do computador em si, e a outra mais para programação, né? E eu fui para arquitetura de computadores. Então, quando eu me formei, eu fui trabalhar numa empresa de chips, na verdade, de semicondutores. Trabalhei muito com sistema embarcado. Então, primeiro sistemas operacionais ali, o Windows CE embarcado. Nossa, assim, obviamente tudo evoluiu muito de lá para cá, mas especificamente chip e processadores é absurdo, né, a diferença, né, para agora. Não, e era assim, era muita coisa muito na unha ali, montar driver de câmera, driver de qualquer coisa Bluetooth, era tudo muito codado mesmo, muito no detalhe ali, e muito difícil ainda na época, né? E aí, depois disso, eu mudei um pouco de área. A área de semicondutores no Brasil tem grandes desafios, né? De conhecimento, de investimento, enfim. E fui para a área de software. E aí, sim, comecei a trabalhar um pouco mais em software. Fui para uma startup. Era uma startup que tinha serviços de soluções de automação de força de vendas e de mobile banking. Então, eu apoiei a implementação dos primeiros mobile bankings que aconteceram que legal. Aqui no Brasil e na América Latina. E, assim, né, era um desafio ainda hercúleo, né? Porque, assim, era ainda Symbian, era tudo Nokiazinho pequenininho, com rede de dados ainda muito precária. As soluções de automação de força de venda só davam em Palm ainda, e BlackBerry. Nossa. Então, foi bem no comecinho. Caraca, né? Mas era... tinha usuário, assim? Porque eu lembro da primeira vez que eu... consegui usar bem a internet num celular e foi assim, eu falei, cara, foi assim, foi muito marcante. Eu lembro que eu estava voltando de São Paulo, tinha comprado um celular novo, voltando pro Rio, e dentro do carro tava abrindo, sei lá, o Globoesporte.com, eu vendo quanto tava o jogo do Flamengo. E, uma tristeza. Tipo assim, naquela época o Flamengo não tava bem, mas enfim. Não, eu quis dizer a rede de celular. Não, meu time também tava uma tristeza, mas era, assim, me marcou muito e assim, não tem tanto tempo, se for parar pra pensar, assim, não tem tanto tempo. E aí eu fico imaginando, se eu pensar assim, pô, com Palm, com BlackBerry, etc., usuário, fazer mobile banking nessa época devia ser coisa de outro planeta, assim. A gente fez a implantação dos primeiros pagamentos com celular, ainda era por SMS, então ainda era muito no começo de uma série de descobertas que foram acontecendo, né, de segurança, de qual é a maneira mais segura, mais correta de fazer uma transação de cartão de crédito. A gente fez projetos de pagamento com pessoa física, que era uma coisa que não acontecia com cartão de crédito ainda. Então, a gente fez essas implementações. E mobile banking, né? Aí tinha a aplicação para mobile banking que era muito simples, porque eram celulares muito simples, né? E dava muito trabalho de atualização. E você tinha que pensar em quanto consome de dados para aquele usuário baixar uma nova versão. Então, em quanto tempo eu tenho que lançar uma nova versão? Porque vai consumir dado da franquia daquele usuário e ainda era tudo muito caro. Tudo que ainda é problema hoje era muito pior nesse momento. Pior, Então, assim, a gente passou por esse boom, né? Eu peguei exatamente esse boom. Caraca. Logo em seguida teve o lançamento de iOS e aí as coisas realmente estouraram, né? Mas as implementações iniciais eram... Quem fazia pagamento, testou pagamento nessa época devia ser o mais hardcore, assim, usuário de tecnologia, né? Sim. Porque... Na verdade, não. Na verdade, eram necessidades que o mercado, a população já tinha, né? Então, eu lembro de ter implantado projeto, por exemplo, com consultoras de venda de cosméticos, por exemplo. Que são pessoas que não tinha PME, né? Nem existia MEI, na verdade, na época, né? Então, eram pessoas físicas que precisavam ter um método de pagamento, né? E aí, na prática, ter essa possibilidade de pagamento cartão de crédito para a pessoa física, na época, que foi o primeiro projeto, era uma coisa super fora para eles para elas e dava uma ferramenta que elas não tinham. Legal, legal. E nesse momento você, dentro da sua régua aí, o quanto próximo do código você estava, o quanto você já tinha
começou a observar que talvez você queria participar de outra parte do processo? Como é que estava isso? Bom, na startup eu fiz um pouco de tudo, né? Startup a gente Sim. faz até cafezinho, né? Sim. Eu fiz um pouco de gerenciamento de projeto, desenvolvimento de serviços, gerenciamento da operação. Implantei alguns processos de operação, de atendimento N1, N2. Fiz um pouco de marketing de produto, que a gente foi um pouco para pré-venda e qualificação da venda. E aí implantei um pouco em América Latina também. Então, teve projeto América Latina, Colômbia, Venezuela, para trazer um pouco do que a gente fazia aqui no Brasil para fora também, que também tinham necessidades parecidas. Né? Então, eu fiz um pouco de tudo. Eu não cheguei a codar, eu já não parei de codar ali, mas eu estava muito perto do time de desenvolvimento e time de operação. Então, bug em aplicação, a gente ia lá fazer debug. Então, tinha bastante coisa que eu acompanhava de perto. Né? Legal. E como é que foi, dentro dessa... Como é que foi esse final de ciclo aí da startup? Depois, você continuou nessa indústria? Foi dali que você entrou para a AWS ou você ainda teve... Dali eu fui para a SAP. Sim. A SAP teve um investimento muito grande de soluções de mobilidade, portfólio de inovação. Fui para lá como consultora de inovação, então fiz bastante projeto de design thinking, pensar em roadmap de inovação dos clientes. E aí foi onde eu entrei um pouco mais ali, cada vez mais para o setor financeiro. Então, teve projeto de carteira digital, também América Latina, né? Então, projeto de carteira digital, projeto de core bancário, core insurance, que a gente começou a trabalhar. E aí eu comecei a me especializar, né? Um pouco mais em setor financeiro e comecei a trabalhar, de fato, só com o setor financeiro. Quando eu penso nessas implementações de SAP, ou iniciativas, me dá até dor de cabeça de pensar, porque você está mexendo nas entranhas do negócio para organizá-las e, vamos dizer assim, digitalizá-las, né? Então, às vezes me dá um calafrio de pensar assim, cara, o desafio que o pessoal encontra, enfim, para fazer implantações de, sei lá, às vezes um módulo, entre aspas, já é um esforço gigantesco ali das empresas, né? É um back-office super importante, né, para as empresas. E o portfólio da SAP também tinha core bancário e core insurance. Então, tinha, além do back-office em si, da parte contábil, financeira, mas também estendia para core. E foi que eu comecei a ser um pouco mais exposta à dificuldade de fazer transformações nas instituições financeiras, né? Porque não é uma conversa trivial você falar de alterar um core, né? Pelo contrário, né? Uma coisa que é uma decisão praticamente definitiva, né? E tem que ser, vamos dizer assim, tem que ter uma razão muito forte, não basta, né? Tem que ser um negócio mais do que isso. Mesmo. Tem que ser uma coisa que está te travando mesmo, né? Não é só gostaria, é mais legal, né? Mas tem que se pagar, tem que fazer sentido para longo prazo, né? E no final das contas é uma mudança inteira na companhia, porque começa a permear todas as áreas de produto, áreas de suporte de maneira geral, né, de sustentação. E, no final das contas, é uma mudança muito grande. Então, participei desses processos, América Latina também. Então, tenho uma experiência legal de entender diferentes mercados aqui na América Latina, porque nós somos todos latinos, mas tem muita diferença entre nós. Né? Os mercados são muito diferentes, as necessidades são diferentes. E eu percebi também que a América Latina também tem uma necessidade que aqui no Brasil talvez não seja tão forte, de recursos. A gente tem necessidade de recursos, a gente tem gap de profissionais, mas quando a gente fala de América Latina, isso ainda é mais escasso ainda, porque não está tão disponível. São mercados menores, né? Então, no final das contas, os desafios são até maiores na América Latina. E o quanto que você viu, por exemplo, especificidades nossas ou de consumo ou de regulação faz mudar, por exemplo, ter que adaptar o core bancário que a gente usa aqui para um de outro país, assim, na América Latina, alguma dessas soluções, assim, tem um exemplo muito claro, mas não aqui, eu acho que lá para fora, né, a gente está habituado a, enfim, tem as safras dos cartões de crédito, tem os parcelamentos, e, enfim, isso vai refletindo no produto. Enfim, olhando para a América Latina, você via algumas outras diferenças assim? Eu vejo a América Latina abraçando mais padrões globais do que Brasil. Acho que o Brasil é mais particular. Meu ponto de vista totalmente particular aqui, eu vejo que países menores na América Latina acabam adotando
soluções mais padronizadas. E aqui no Brasil, o nosso arcabouço regulatório é muito forte. Né? Então, no final das contas, não só a parte do que chega para o cliente final, mas também todo o que você tem que reportar de maneira regulatória é muito particular. Sim. Então, não é qualquer solução que vem de fora e vem do mercado brasileiro como é grande, né, o potencial, que numa primeira análise pensa, puxa, vai dar certo, né? Não necessariamente é verdade, porque no final das contas você tem que ter uma estratégia de localização da solução, né? É inevitável, porque no final das contas os players aqui já estão ajustados para soluções, para as necessidades do Brasil. Então você vai competir com cada um deles, né? Tem que trazer essa localização de qualquer maneira e entender o mercado, né? Então aí até falando um pouco de AWS, né? Um pouco do ter o time aqui no Brasil, desenvolvimento de negócios, e um time multidisciplinar, é justamente para ter essa visão, porque é irreal você trazer uma solução global e não ajustá-la e não entender o mercado brasileiro para trazer soluções que falam com o mercado, né? No final das contas, é extremamente necessário. Então, o que eu vejo na América Latina tem uma predisposição para adoção de padrões ou de soluções mais padronizadas. Claro, com uma série de particularidades também, né? Mas eu acho que aqui no Brasil é mais. Então, assim, o que a gente vê aqui, né, de busca de inovação aqui no Brasil, no final das contas, o Brasil acaba sendo uma referência para fora. Porque se está funcionando aqui no Brasil, veja bem, você acaba tendo muito mais facilidades de trazer isso para um outro país. E a gente vê que a América Latina está adotando bastante dos nossos padrões aqui, né? Legal, legal. E como é que foi o que despertou aí a mudança para a AWS? Na época já era focado em serviços financeiros? Como é que foi um pouco dessa sua transição? Eu já estava focada em setor financeiro, já fazia alguns anos na SAP, eu fiquei 6 anos na SAP, mas metade disso eu já estava bem dedicada. E no final eu percebi que meu processo, né, eu acabei indo para vendas, né, e fazia um papel de venda especialista. E o meu processo de vendas, na verdade, era muito mais de criar a demanda, identificar os clientes, qualificar essa demanda e trazer isso para um pipeline de vendas já mais trabalhado. Né? Mas é um ciclo de venda grande pra caramba, né? Super longo, né? Mas é um trabalho complexo, precisa de alguém especializado nisso para você fazer. Você não consegue sair com um discurso genérico e identificar uma demanda de mudar um core banking. Você não vai sair na rua batendo na porta de todo mundo. Então, no final das contas, eu estava fazendo muito disso. E é um pouco do que eu faço na AWS, né? Meu papel na AWS é desenvolvimento de negócios, é muito no sentido de entender a demanda do mercado, demanda que às vezes nem está acontecendo ainda. E vamos dizer que aqui no Brasil a gente tem uma demanda de regulatório muito forte, que puxa inovação e que traz oportunidades de tecnologia bastante interessantes, né? Então, entender essa demanda de antemão é extremamente necessário, né? Então, é muito do meu papel, é entender essa demanda, traduzir isso para techniques e traduzir isso para os times técnicos conseguirem criar as ofertas e traduzir isso em ofertas, né? E aí a gente montar uma estratégia de mercado. Então, é um pouco do que o meu time faz. E é multidisciplinar porque eu não faço sozinha, né? Eu posso entender a demanda, mas, de novo, faz tempo que eu não trabalho na área técnica, eu não sou a pessoa mais adequada dentro do time para montar uma arquitetura trazendo o melhor dos nossos serviços, né? E um serviço frente a outro, qual que é o melhor, né? E essa análise são os arquitetos que fazem, né? Tem pessoas de segurança, porque, no final das contas, é um mercado altamente regulado. A primeira preocupação dos nossos clientes é como que eu vou trazer segurança para esse ambiente, né? Então, tem pessoas de segurança, pessoas de compliance, para entender aqui no Brasil se essa solução está em conformidade com regulação brasileira, né? Pessoas que falam de políticas públicas, porque a agenda de inovação está muito forte. Então, tem um time bem grande e a gente traz isso para outros times dentro da AWS. Então, times de marketing, de referências públicas, time de vendas. E a gente traz essa visão do que seria essa oferta, como chegar para os nossos clientes, quais são as opções que a gente está construindo para os nossos clientes, para a gente, de fato, gerar negócios, né? Então, tem todo um trabalho de concepção antes, que é um pouco do que eu já fazia na SAP, mas que eu acho que eu estou com 5 anos de AWS agora, né? Eu já, assim, desenvolvi bastante essa área nesses últimos 5 anos, porque é um mercado que está em expansão, né? Tanto o mercado financeiro
vindo para a nuvem e ganhando, tendo benefícios interessantes com a nuvem, mas também a nuvem, que ainda está no estágio inicial ainda, né? Quando a gente olha para o que está acontecendo no mundo, a nuvem ainda não corresponde a, sei lá, menos de 10% da adoção do mercado de TI, né? Se você olhar como um todo. Então, quando você pensa no potencial que a gente ainda está no comecinho, né? Então, a gente tem uma expansão muito interessante e trazer essa visão já de negócios é um pouco do que a gente também entende que é o caminho, porque vamos lá, né? A AWS é uma plataforma de tecnologia. Minha missão é focar no meu cliente para atender a demanda do meu cliente, que são as instituições financeiras, mas é ajudá-los a trazer um cenário de maior inovação, melhor benefício para o seu cliente final, né? Usando a minha plataforma de tecnologia. Então, tendo esse olhar, olhando para o cliente final do meu cliente, é onde a gente, de fato, entende que vai ter os benefícios. Legal. Então, se eu falar de infraestrutura pura, eu posso estar ajudando algum cliente? Eventualmente, sim. E alguns clientes vão no processo de migração do seu data center para a AWS para não ter um data center próprio e começar a usar uma nuvem para desonerar alguma parte do seu time de TI, de infraestrutura, do que eles fazem hoje, para focar em alguma coisa de inovação. Mas esse é o maior benefício? Não necessariamente. Uhum. Muitas vezes é olhar o benefício lá para o cliente final e buscar de trás para frente, né? Um pouco do que a gente olha, né? Entender o benefício final e trazer esse benefício traduzindo em tecnologia, é onde a gente entende que, de fato, a gente vai trazer mais benefício para o negócio. Como é que é, por exemplo, em teoria, quando a gente fala de participar de inovação, etc., vocês poderiam apoiar em diversos momentos diferentes, assim, né? Em um banco, ou pensando numa instituição grande, né? São muitas áreas diferentes, pontos de contato diferentes, etc. Como é que... aonde que a AWS pode ajudar mais? Estou tentando entender, assim, até onde vocês vão, aonde vocês tentam focar, ou assim, não, acho que a gente consegue pegar um pouquinho de tudo e conectar as pontas ali. Porque eu imagino que é um desafio também, até que eu já passei um pouco por isso quando eu estava num banco. Às vezes eu não sabia com quem falar. Porque, não, tem essa pessoa aqui, dessa empresa que atende a gente precisa falar com ela, mas ela está atendendo uma outra área, não atende a nossa. Então, às vezes eu tinha esses desafios assim de saber qual área podia me atender ou não, se aquela empresa poderia me ajudar ou não naquele desafio ali, se não era algo que estava fora do escopo, sabe? Sim. Eu acho que a parte legal da nuvem é que ela traz uma democratização dos serviços, né? Então, ela traz serviços que são puramente infraestrutura e serviços altamente gerenciados que podem ser usados como para uma visão de negócio, uma visão analítica, por exemplo, uma solução que já é para um usuário de negócios. Ou uma solução que é um serviço de reconhecimento facial, que é, na verdade, uma pura chamada de API. Então, você tira o peso de estar sempre dependendo do time de tecnologia totalmente para trazer algum caso de inovação para o negócio. Mas, assim, de qualquer maneira, eu acho que é importante... e a gente vê casos acontecendo, né? Grandes instituições que estão em processo de transformação, que eu chamo de transformação organizacional, né? Que não é uma transformação digital com aquele clichê de transformação digital, né? Na verdade, você trazer uma transformação que habilita o negócio a trazer inovações dentro do seu contexto. E aí, com isso, você consegue dar ferramentas de infraestrutura e mais automatizadas para que as áreas sejam autônomas. Então, elas consigam implementar soluções sem ter que depender de uma esteira gigantesca, sem entrar numa fila de priorização e tomarem decisões de maneira autônoma. Então, imagina o seguinte, e a gente vê isso acontecendo já em algumas grandes instituições aqui e fora, né? Por exemplo, NAB na Austrália, National Australian Bank na Austrália, caso do Itaú aqui também no Brasil. São casos em que é construído um arcabouço de infraestrutura e de segurança e de parâmetros que você precisa ter mínimos de nuvem para que as equipes de desenvolvimento tenham ferramenta nas mãos
para construir, para criar seus ambientes e começar a desenvolver. Então, no final das contas, você para de depender puramente de projetos de infraestrutura para as coisas acontecerem. Eu acho até que vocês fizeram um projeto, eu posso estar falando besteira aqui, mas junto com o Itaú, aquele hackathon que estava o NAB, o Itaú e os outros, né, as outras instituições. Eu lembro mais ou menos que época que foi isso, assim. Achei bem interessante que na época ela pegava uma instituição de cada lugar e tinha um desafio ali para usar as APIs de Open Finance para criar alguma solução diferente ali, né? Cada um deles expôs um conjunto de APIs e deram na mão de fintechs que se candidataram, né, para participar do desafio. E eles, em conjunto, fizeram uma banca avaliadora das soluções, né? Foi super interessante. Legal. Não me lembro a data, acho que foi final de 2021, final de 2022. Por aí. Eu acho que foi 21, porque eu lembro que talvez eu estivesse no Itaú ainda quando divulgou o anúncio. Eu tenho mais ou menos isso na cabeça, acho que foi 21. O legal é que, assim, essas grandes instituições, elas estão fazendo transformações, né? Então, elas estão investindo pesado na transformação em si, porque elas estão vendo benefício, né? O benefício é dar na mão de vários times e os times trabalharem de forma autônoma, né? Então, assim, é muito diferente você ter um core, que é um blocão, e que tudo depende de uma grande mudança no core. Então, qualquer coisa que você vai trazer de funcionalidade, de nova experiência para o usuário, qualquer mudança que você vai fazer depende de uma grande mudança no core, né? Quando você quebra isso em microserviços, uma arquitetura mais desacoplada, você consegue dar na mão de grupos dentro da organização, e aí os grupos podem ser não só TI, mas também grupos misturados, né? Grupos de pessoas de produto, pessoas de TI, pessoas de diversas áreas, né, que atuam ali naquele grupo para criar uma nova funcionalidade. E aí aquela funcionalidade ela é independente. Então, no final das contas, a gente vê que isso ganha muito mais agilidade, né? Se você pensar num grande conglomerado, você precisa desse desacoplamento para você ter agilidade, senão você não consegue implementar, né? Você acaba dependendo de grandes mudanças, né? É um pouco do que o Itaú fez com o Pix, né? Porque o Pix do Itaú foi implementado em 10 meses, acho que, o mercado inteiro, né? Fez essa implementação a toque de caixa por conta do regulatório, mas, no final das contas, para uma grande instituição, é um desafio gigantesco. Eu acho que foi recente, foi a primeira implementação com o nosso Product Manager dentro do Banco Central, botando uma data rápida ali para fazer. E aí, na sequência, veio o Open Finance com ainda mais desafios para fazer, né? Eu até queria aproveitar isso e te perguntar o seguinte. Não sei o quanto foi planejado ou não, mas você pegou esses últimos 5 anos muito especiais, assim, dentro da AWS, por conta de todas as mudanças que estão tendo no mercado. Então, assim, um prato cheio, pensando em mudanças no setor financeiro, né? Não sei, não acompanho de perto outros setores, mas o que a gente está mudando aqui nesses últimos 5 anos é muita coisa, né? Quando olha para frente, esse negócio parece que a velocidade vai ficar ainda maior. Como é que foram as primeiras conversas quando o Open Bank entrou na mesa? Assim, queria entender como é que foram os primeiros papos. Eu sei que vocês têm atuação internacional, então esse primeiro papo pode ter vindo de outro lugar. Queria entrar nesse momento, assim, então, o primeiro contato com o Open Finance e as primeiras conversas com instituições, assim, para entender um pouco, assim, de como é que era a visão, assim, sabe? A gente vê essa implementação de outras regiões que a gente já observava, né? O Open Banking está sendo falado já há alguns anos aqui no Brasil, né? Grandes instituições já estavam trabalhando internamente em expor seus serviços de core, né, para uma camada de API já há algum tempo, já não foi com a regulamentação que isso aconteceu, né? Mas de qualquer maneira ainda era muito num plano das ideias, né? Então a gente via implementações acontecendo na Europa, na Austrália. Na Austrália teve uma aceleração muito forte, com apostas muito grandes ali. E a implementação regulatória, a gente viu que tinha grandes diferenças, pequenas grandes diferenças, que talvez indicassem ali por que não estava decolando como era esperado, né? Então, quando o Open Banking saiu na Europa, a expectativa era ter casos disruptivos, de fato, logo no momento 1, né? E a gente vê que não teve um único caso que teve uma grande disrupção. Não vai ter E eu até desencarei um pouco disso. Eu não acho que vai ter uma bala de prata
com a estrutura que a gente tem hoje. Acho que se mudar algumas coisas, pode ser que exista uma bala um pouquinho assim de prata, assim, só um pedacinho. Mas eu acho que isso vão ser coisas mais contextualizadas e que o somatório vai fazer mais sentido do que uma coisa só. Eu também acho. Na verdade, eu acho que uma coisa estimula a outra, né? Se você tem um cenário que está sendo estimulado em inovação, você acaba dando um espaço para trazer novas disrupções. Uma coisa leva a outra. Não necessariamente uma única ideia foi a matadora, mas uma leva a outra, né? E aí, no final das contas, eu tinha muita conversa com grandes instituições aqui, muito no sentido de qual é a solução matadora que você está vendo lá fora, né? E meio que parecia que era meio que para descartar, né? Então, eu não vou focar nisso agora no negócio, porque, na prática, ainda não tem uma solução matadora, né? Uhum. Mas, no final das contas, o que a gente começou a perceber, a gente já tinha aqui Guia Bolso aqui no Brasil, rodando na AWS, nasceu na AWS, legal. Não regulado, mas que tinha uma experiência legal de trazer uma série de insights de negócio, né? Fora, muita implementação regulatória acontecendo, vários parceiros se destacando com plataformas, frameworks. Então, a gente já começava a ver Deloitte, GFT, CAP, que são os globais, né, com uma série de frameworks já disponíveis para rodar e rodando na AWS para cumprir o regulatório e disponibilizar dados. A gente começou a conversar com algumas instituições e, em algum momento, em 2020, finalzinho de 2020, a gente começou a perceber que as pessoas com quem a gente estava conversando estavam buscando soluções, porque elas já usavam nuvem, né? Então, elas iam usar nuvem para regulatório de Open Banking, mas também estavam participando das discussões dos GTs para entender melhor padrão. Então, a gente conseguiu trazer visões de o que estava sendo feito lá fora, do ponto de vista técnico, como melhores práticas, né? Do ponto de vista de segurança, de infraestrutura, de escalabilidade. E a gente começou a trazer essa visão para os nossos clientes. Vocês participavam mais apoiando os seus clientes ou vocês também estavam, de alguma maneira, representados no GT? Acho que não, nós né? não temos uma representação no GT, né? A gente não tem... o GT é formado por instituições financeiras nas associações, né? Então, a gente não tem uma participação nos GTs. A gente apoiou muito com boas práticas. E aí, pensando nos nossos clientes, a gente falou bastante sobre como construir uma arquitetura própria na AWS, e grandes instituições foram por esse caminho. Legal. Então, a gente vê que, desde o começo, apoiá-los foi super fundamental para que eles pudessem pensar em diferentes soluções, né? É um serviço AWS ou é um serviço de terceiro que roda na AWS? É um parceiro que roda na AWS? E muitos foram por esse caminho. Então, criar uma arquitetura que, dentro da sua instância AWS, seja segura, seja escalável e tenha ali exposição das APIs e conexão e integração com o seu core. Algumas integrações, o core está lá no on-premises ainda, algumas já estavam na nuvem, totalmente na nuvem. Legal. Então, as arquiteturas mudavam muito. Era o mesmo um para um que a gente estava fazendo com as grandes instituições. Conforme a regulação foi saindo, né, que ela começou a ser liberada ali no site, pouco a pouco, em algumas avalanches, né, em 2021, a gente também começou a acompanhar parceiros implementando soluções de plataforma, soluções as a service para rodar Open Banking e aí rodando na AWS. Então, a gente apoiou diferentes escolhas que os clientes fizeram dentro da AWS. Quem queria criar uma arquitetura própria ou quem precisava cumprir um regulatório de maneira rápida, mas que cumprisse toda a parte de certificação do OpenID Foundation, e toda a parte de requerimento técnico que vinha lá do regulatório, com uma plataforma ou com uma solução SaaS. Então, a gente teve implementações acontecendo com a própria TechBan, que roda 100% na AWS e trouxe uma série de instituições para a solução SaaS, né? E outras soluções de plataforma também rodando na AWS. Aí são diversas. Então, a gente percebeu que foi uma estratégia bastante acertada que a gente criou de dar a escolha para os nossos clientes, na verdade. E é um pouco da nossa missão, né? Eu não necessariamente vou trazer uma solução pronta e falar, está aqui uma solução, está aqui, vai com ela que vai dar certo. Não, eu quero geralmente mostrar que existem várias formas de fazer a mesma solução, né? Porque talvez as estratégias sejam diferentes. Então, uma grande instituição vir com uma arquitetura própria é uma estratégia deles justamente para ter propriedade intelectual do que está acontecendo ali e criar suas próprias soluções em cima disso.
Outras instituições querem puramente cumprir o regulatório no primeiro momento. E foi o que elas fizeram. Então, tem uma série de soluções que a gente pensou em trazer as opções. Essa foi a nossa estratégia aqui especificamente de Open Finance. Legal. A gente já falou aqui de grandes instituições, a gente falou de plataforma igual a TecBan, você já me falou, acho que outros nomes também. Quem mais pode ser cliente de vocês? Eu sei que vocês têm esse serviço gerenciável aí, né? Então, enfim, tem diferença de tamanho, etc. Mas que tipo de empresa ou de serviço pode ser cliente de vocês? Qualquer empresa pode ser cliente da AWS. A AWS trouxe democratização dos serviços de TI com serviços de nuvem, na verdade. A gente tem desde pequenas fintechs nascendo já na AWS, e a gente tem programas específicos de startups que apoiam as startups que estão ali no estágio inicial, com investimento, com melhores práticas técnicas também do nosso time. Startups que já estão sendo aceleradas por uma venture capital, e já estão rampando. A gente também tem uma série delas rodando na AWS, e os serviços são os mesmos. Na prática, assim, não tem serviços que uma grande usa que uma pequena não usa. Os serviços estão disponíveis. Essa é a beleza da nuvem, né? Você consome os serviços, você paga sob demanda. Então, na prática, você não tem aquela visão, né, que a gente tinha antigamente de que serviços eram muito caros para serem comprados por fintechs. Pelo contrário, né, existem serviços da AWS que a gente chama de free tier, ou seja, você pode usar gratuito até um certo nível, o que destrava uma série de cenários de inovação onde você quer experimentar. Você começa a experimentar pequeno e depois você vai ganhar escala. Então, você conseguiria começar um teste ou começar uma fintech, criar uma infraestrutura básica, pagando muito pouco por isso, até que ela esteja rampando. Né? Então, de novo, qualquer instituição e qualquer empresa pode começar com a AWS. E aí a gente vê, na verdade, que os serviços gerenciados eles trazem uma série de benefícios, porque você desonera uma série de operações que você tem do time de infra, e dia a dia, e sustentação, que os serviços gerenciados já fazem isso por você. Para alguém com time enxuto, já não tem como, né? Tem um caso super legal, que é o caso do Monzo, lá no Reino Unido, que nasceu na AWS, é um banco digital no Reino Unido, e eles têm uma operação extremamente enxuta. Né? Dentro do time de infraestrutura, o último número que eu li, e não faz tão pouco tempo assim, eles tinham 7 pessoas em infraestrutura para rodar 5 milhões de clientes. Então, no final das contas, por que eles faziam isso? Porque eles conseguiram usar serviços de nuvem para automatizar infraestrutura. Então, os serviços de infraestrutura, eles rodam sozinhos. Se tem um incidente, você tem uma primeira atuação, você consegue corrigir problemas, corrigir configurações erradas, por exemplo, com serviços AWS, de maneira automatizada. E aí você não precisa de tanta gente para o dia a dia. E você consegue focar, de fato, nos benefícios para o negócio. Eu queria explorar aqui um outro ponto. Eu tinha falado dos últimos 5 anos. E que eu acho que o Open Finance também está provocando um pouco as instituições a aproveitarem mais essas possibilidades de expor suas APIs, e, enfim, de olhar para o mercado. Então, você vê que também nesse meio do caminho, a gente teve uma explosão aí de Bank as a Service, teve uma explosão de outras ofertas. Então, a gente está ficando, para usar o clichê aqui, mais conectado, né? Queria ver um pouco da sua percepção, assim, porque eu acho que algumas empresas foram obrigadas a se mexer por conta do Open Finance e estão aproveitando isso e estão vendo novas oportunidades. Queria ver um pouco do seu ponto de vista, assim, o que você tem visto, assim, se isso está mudando de fato, parece uma tendência, o pessoal está se expondo mais. Eu gosto, enfim, eu falo todo episódio isso aqui, mas eu não conheço ninguém de lá, mas eu sempre falo do Starling Bank, eu gosto muito do modelo deles de... enfim, não sei nem se é rentável ou não, assim, mas eu gosto muito da loja deles, do marketplace, como é que você consegue integrar uma conta bancária até com Slack, assim, então é legal pra caramba. Mas aí me parece que talvez é um outro nível de conexão e de maturidade. Não sei se a sua percepção assim, é parecida, o que você está vendo assim, no mercado?
Eu acho que essa discussão está amadurecendo, né? A gente tem estudo da CAP lá, falando da Capgemini, né? Que a gente fez com o apoio da AWS, né? Teve pesquisas qualitativas, quantitativas. E aí, ali a gente conseguiu perceber que tem algumas coisas que ainda precisam de massa crítica para ganhar corpo, né? Então, eu acho que, em termos de caso de uso, eu imagino que, conforme a gente vai ganhando massa crítica de consentimentos, de consumo das APIs, as instituições que já, as incumbentes, né, conseguem, de fato, usar os dados do Open Finance para mudar seus motores de risco, crédito e qualquer outro produto que eles ofereçam, mas precisam dessa massa crítica para fazer essa mudança, e isso leva tempo, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, que a gente ainda está amadurecendo esse ponto. Mas eu vejo já algumas discussões de modelos, né? Porque, no final das contas, é o que você falou, né? A gente vê instituições que entraram e falaram, bom, vou fazer alguma coisa útil daqui, né? E a infraestrutura está ali, né? Então, os serviços já estão expostos, a infraestrutura já está dada, né? Como que eu faço para aproveitar o que eu tenho, né? Então, é um pouco da discussão que a gente está vendo amadurecer nos últimos meses. Eu acho que ela ainda vai amadurecer mais. A gente vê no mercado global modelos diferentes. Aí eu não preciso nem falar só de Open Banking regulado, tá? Assim, porque a gente sabe que no mundo não necessariamente os países estão se movendo para uma regulação formal de Open Banking, Open Finance, né? Estados Unidos é um caso super clássico, né, de que uma série de modelos já estão acontecendo com exposição de APIs, mas não é um mercado regulado por Open Banking, né? E a gente vê modelos interessantes acontecendo. Então, você falou do Starling, né? O Starling Bank é um banco que nasceu digital na época da implementação do PSD2. Foi bem naquela fase, né? Então, eles já criaram arquiteturas já compatíveis com o Open Banking. Mas, mais que isso, né? Eu acho que o legal do Starling é justamente o que você estava falando, que eles saíram de um princípio de que não necessariamente eles vão conseguir oferecer a melhor experiência para o cliente deles. E o foco deles era B2B. Então, poxa, vou embarcar fintechs e colaborar com outras empresas dentro de um marketplace para fazer essa oferta da experiência para o meu cliente. Ele meio que falou assim, independente do PSD2, vamos dizer assim, eu vou me conectar com esses outros caras, assim. Eu vejo o lado do PJ lá, que ele tem, sei lá, 3 RPs ou BFMs, enfim, a melhor forma que quiser nomear, mas 3 gerenciadores diferentes que se conectam à conta PJ lá, ou mais, assim. De novo, assim, eu acho que é uma estratégia super legal, porque você pensa em opções, né? É irreal você pensar que o mercado vai seguir com uma única solução, né? Não necessariamente te atende como empresa uma única solução. Então, ter opções é super importante. Então, um pouco do que eu acho que é uma decisão que foi o destaque, né? Ter um marketplace, que aí fintechs, empresas vão se plugar ali para oferecer experiência para o cliente. Todo mundo ganha, né? Porque eles passam a ser necessários na vida de uma empresa, a solução provedora ali que está plugada naquele marketplace também ganha capilaridade, né? E o cliente ganha no final, né? Então, acho que todo mundo ganha. Então, esse é um dos modelos que a gente está vendo acontecer, marketplace. Legal. A gente vê outros acontecendo, né? Por exemplo, plataformas de dados sendo disponibilizadas na nuvem, porque você consegue escalabilidade, você consegue expor isso de forma segura. Mas é super interessante. Então, se você pensar em Open Banking, hoje os dados que a gente tem aqui regulados, eles têm um escopo específico. Mas por que não usar essa mesma infraestrutura para criar camadas com dados pagos? Poderia ser uma possibilidade, né? E a gente já vê isso acontecendo. Nos Estados Unidos, por exemplo, já é uma oferta da Nasdaq e da Goldman Sachs, usando a AWS, para ter uma plataforma de dados que a da Goldman Sachs a da Nasdaq tem camadas de charge, né? de cobrança. Né? Então, você tem uma camada free e camadas de dados que são cobrados. Aí muda pelo escopo do dado ou pela performance, não sei? Pelo escopo do dado, né? E pelo volume também, né? Mas é interessante porque tem serviços da plataforma da Nasdaq que são disponíveis. Então, você consegue rodar cotações de ações, por exemplo, num mobile, através de chamadas de API da plataforma da Nasdaq. Então, tem uma série de maneiras de você monetizar. Né?
E aí, assim, volta naquele ponto, né? Solução matadora, né? Eu quero uma solução que eu vou expor APIs e vou ganhar rios de dinheiro. Não sei se é exatamente assim, mas você começa a ser relevante no mercado e cria um ecossistema à sua volta, né? Eu acho que é um pouco disso também, né? Mas poderia ter, de alguma forma, não sei, mas um espaço que, assim, a gente meio que já construiu uma infraestrutura para as instituições comunicarem. E a gente criou, vamos dizer assim, o escopo dos dados gratuitos, vamos dizer assim. E aí, sem falar da parte técnica, assim, mas se a gente usasse a mesma estrutura para oferecer dados premium, etc., você poderia ter um caminho para monetizar, né? Exatamente. A infraestrutura é a mesma, na verdade, né? Você, claro, tem um esforço de criar novas APIs, novos escopos ali, ok, mas a infraestrutura está dada. Se você usar a nuvem, você escala conforme a demanda, inclusive. Então, que é o legal desses marketplaces também, né? Porque a partir do momento que você abre para as pessoas criarem, construírem em cima ali, etc., aí que surge inovação, soluções diferentes, né? Exatamente. Então, assim, você acaba trazendo informações para o mercado e o mercado começa a precisar dos seus dados também para inovar. Cria-se um ambiente de inovação, né? Eu acho que é um pouco do que eu vejo como um próximo passo. Legal. Então, assim, tem vários modelos, né? A gente estava falando... E aí tem um que acho que a gente não comentou aqui ainda, né? Que é o Embedded Finance, né? Seja dado regulado ou não regulado, mas hoje a gente está muito, muito focado em falar dos dados regulados, porque é a nossa agenda nesse momento. Sim, sim. Mas, em algum momento, ela não vai mais ser exatamente só isso, né? A gente pode começar a ter outros dados também sendo consumidos, né? Em mão dupla, né? E aí, pensando nesse contexto, a gente começa a trazer, de fato, soluções que podem ser embarcadas como o Embedded Finance para oferecer para e-commerce, para varejo, para uma série de outros casos, né? Então, a gente vê casos acontecendo fora, né? Oak North, lá no Reino Unido também, fazendo score de crédito para empréstimo para SMBs, então, pequenas empresas, e ter o score de crédito para fintechs, outras instituições consumirem. Por quê? Porque eu tenho um grupo de dados ali que é super rico e eu tenho uma informação importante que eu posso vender. Né? Então, o score de crédito é uma coisa que pode ser interessante. A Klarna, que fez... lá na Europa é um pouco diferente o contexto. Né? As APIs, elas não são necessariamente padronizadas. Né? Então, tem uma complexidade a mais ali. Mas a Klarna trouxe APIs padronizadas para o e-commerce consumir, mas também oferecendo modelos de machine learning para facilitar que os e-commerces criem seus próprios scores de crédito. Como é que ela começou tentando resolver esse problema das APIs, né? Falou assim, olha, vou tentar criar um pagamento unificado aqui. Que era uma dor enorme, né? E antes de se falar do que a gente está fazendo agora, de Open Banking oficialmente, né? Mas aí ela foi além, né? Começo a trazer modelos de machine learning para facilitar a vida do e-commerce, porque eles vão ter dificuldades de fazer esse score. Né? E o risco está do lado deles, né? Na parte de buy now, pay later, toda a parte de empréstimos. Né? Então, no final das contas, ela está dando ferramentas para que os negócios também sejam mais eficientes. Então, eu vejo essa evolução, pouco a pouco, naturalmente acontecendo. Eu acho que a gente não está ainda nesse estágio no Brasil, no sentido de maneira programática, as instituições fazerem isso. A gente vê movimentos acontecendo ainda isolados, né? Mas eu acho que é factível, totalmente factível, porque, de novo, a tecnologia ela já está estabelecida. Sim. Né? Então, o próximo passo começa a ficar mais natural. E falando assim de inovação e tal para o futuro, tem muitos locais, e o Brasil parece que vai ser assim, onde o Banco Central vai, ou alguma forma... Né, alguma instância pública acaba tendo relevância tecnológica também, assim. Na Índia tem... Eu esqueci quais... escrever é muito mais fácil do que falar, né? Mas eu esqueci o nome, mas tem os órgãos, infraestruturas públicas, uma que cuida de identidade digital, a outra que é do UPI, etc. Esse serviço pode eventualmente também rodar na nuvem. Vocês também atendem
essa parte pública, enfim, N locais do mundo, não estou falando só de Brasil. A gente tem times que focam em setor público, tanto aqui no Brasil, América Latina, quanto globalmente, né? Tem algumas entidades reguladas, alguns reguladores que usam nuvem pública, a AWS. Então, um que me vem à cabeça aqui é a FINRA, que é a nossa CVM dos Estados Unidos, né? Com toda a parte de monitoramento do mercado de valores imobiliários, né? E eles rodam petabytes de dados na AWS. E, na verdade, assim, eles precisam de uma escalabilidade, porque o mercado tem picos, né? Então, conforme alguma coisa acontece no mercado, você começa a ter necessidade de analisar dados estruturados, não estruturados, por causa de um pico. Então, alguma empresa que quebrou, ou alguma coisa que acontece no mercado, né? Ações subindo, descendo, valor de dólar, etc., eles começam a ter picos de demanda. Então, eles realmente conseguem escalar ao dobro, se necessário, né? E o legal de ter dados na nuvem é que você consegue ter ferramentas de machine learning e de inteligência artificial para detectar as anomalias. Porque o ponto principal desse regulador é entender potenciais manipulações de mercado. Então, por exemplo, valores imobiliários. Alguém está fazendo inside trading, né? Estou vendendo ações porque eu tenho informações inside, né? Ou alguma movimentação que começa a ser falada no Twitter, né? E você começa a entender com dados não estruturados alguma coisa que está acontecendo e cruzar. O Elon Musk falou e aí muda o preço. Exato. Então, alguém deu um piti e aí você precisa ter essa informação ali em tempo real. Então, ter essa capacidade de processamento é uma coisa que eles usam bastante. Um parênteses aqui, teve um caso curioso há pouquíssimo tempo, quando o Elon Musk soltou essa história do Twitter pago lá, o Twitter verificado, que teve um cara que fez um fake de uma indústria farmacêutica e falou que todas a insulina ia ser de graça nos Estados Unidos. Pô, ele acabou com a ação porque o pessoal caiu naquilo, porque estava com verificado, tinha acabado de mudar para essa história do verificado, ele jogou a ação da empresa lá embaixo. Assim. Caramba, E é preciso, né? Então, você precisa se movimentar rápido como regulador, né? Então, sim, a gente tem uma série de reguladores que usam, mas eu acho que é para o benefício do mercado como um todo. Nesse caso, as ações caírem, eu acho que o regulador precisa atuar de alguma maneira, né? Talvez, né? Então... E aí, o que você vai... Assim, você vai lá, vai pegar lá, de repente, é um moleque... Assim, eu nem sei o que se faz numa situação dessa. Não tem como, vamos dizer assim... Não existe nenhuma punição que vai recuperar o dano que foi causado. Então, você tem que... você não pode remediar, né? Você tem que prevenir, porque não tem outra ação. Depois que aconteceu uma mudança dessa aí, enfim, é difícil voltar atrás. Mas é legal você ter os dados para você fazer um rastreio, né, de como foi o movimento do mercado, né, para eventualmente criar novas maneiras de você travar um pouco essas situações, né, eventualmente. Então, eu acho que é informação, né, não é ter o dado somente, é ter a informação para que você consiga atuar, né. E é um pouco do Open Finance, né? Porque a gente está vendo do Open Finance ainda muito falar sobre dado, né? Mas sobre dado consumido, que não necessariamente está sendo usado, né, para alguma coisa. Então, um pouco da evolução que a gente vai ver nos próximos meses. É que a dificuldade, eu acho que a gente tem também é o que dá para mensurar, né? Mensurar, que eu digo do ecossistema, né? Porque tem uma dificuldade de saber assim, olha... Eu não vou conseguir entrar no detalhe exatamente de quanto uma instituição ali está fazendo funcionar e comparar isso com a outra, né? Que são coisas muito dentro da cozinha deles ali. Acho que não há um interesse. Não faz muito sentido também em abrir super detalhes, né? Tem muita estratégia ali. Então, acho que a gente fica um pouco nessa dificuldade. Mas estamos falando aí de hiperpersonalização, de ofertas mais rápidas, etc., Enquanto isso, eu continuo lá caçando para ver se eu vejo na prática. Já passei já a encontrar algumas, mas ainda assim tudo muito incipiente, mas acho que tá justo, assim. Eu acho que pelos 2 anos que a gente teve, eu acho que a gente tem uma estrutura boa, ok, mas a gente tem que agora acelerar a curva para mostrar que a gente está no exponencial, porque se a gente for nesse ritmo aqui... Vai demorar um pouco mais, dar uma acelerada. Mas olha só que interessante, né? O estudo da CAP que a gente fez em conjunto, né, apontou assim, coisas óbvias, né? O maior interesse de se usar Open Finance
é a busca por crédito ou busca por benefícios no seu cartão, maior limite no seu cartão. Não tem nada muito diferente do que a gente já imaginava, né? Mas um dado interessante também é que, dentro das organizações, as estruturas ainda não estão programaticamente usando o Open Finance para desenho de produto, para novos lançamentos, né? Então, ainda precisa ter um ponto da virada ali de começar, de fato, a usar o Open Finance em tudo, né? Então, assim, que as áreas de produto e as áreas de desenvolvimento, de fato, coloquem desde da concepção o Open Finance no desenho, né? Então, eu acho que a gente ainda está nesse ponto de virada. E aí a gente começa, de fato, a fazer soluções que começam a trazer. Porque hoje a gente está muito focado em trazer novos casos para o Open Finance. Sim. Mas, em algum momento, tudo vai ser... O Open Finance vai fazer parte de tudo, né? Eu vou fazer uma abertura de conta, naturalmente faz parte. Um exemplo bobo, paralelo e tal, tem a devida proporção. É o seguinte, SCR. Quando você vai fazer uma consulta de crédito, você nem sabe que você está dando, você nem vê que você deu autorização para o banco ir lá consultar o SCR e fazer, junto com outras análises, fazer uma avaliação e te dar uma resposta. Acho que em algum momento vai ficar tão sem fricção e tão natural que é isso. Você vai usar coisas no dia a dia que você nem sabe. Óbvio, né? Vai aparecer lá que você está autorizando, etc. Mas você nem, vamos dizer assim, se dá conta, porque é tão fácil. Exato, que o negócio acontece. Mas dentro da organização também, né? Dentro das instituições financeiras, sim, as áreas de produto cada vez mais vai ser natural, né? Hoje ainda não é, né? Hoje ainda algumas organizações têm uma estrutura de Open Finance, né? E essa estrutura de Open Finance é quem vende internamente o uso do Open Finance. E se ela tiver que olhar o estratégico regulatório, já era. Só olha o regulatório. É um desafio muito grande, né? Difícil pra caramba. Porque assim, e na verdade assim, a gente está exatamente nesse ponto da virada, por quê? Porque as áreas de produto ainda precisam entender o benefício e precisam entender que esse esforço se paga, né? Sim. Mas ainda não temos massa crítica. Então, a gente fica nessa conversa de queremos massa crítica, mas a gente também não está usando, então a gente também não tem o benefício. Então, em algum momento, vamos ter essa virada e a gente vai começar a perceber que uma estrutura central de Open Finance dentro da organização talvez não seja mais tão efetiva. Talvez permear esse conhecimento em diferentes produtos começa a fazer mais sentido. Outros temas já passaram por isso, né? Sim. Sei lá, Analytics, UX, sei lá, algumas coisas que eram domínios muito específicos tiveram que se espalhar e entrar em outras áreas, né? E aí me perguntaram na época na entrevista da pesquisa, tinha alguma avaliação, tipo assim, olha, se você identificava alguma instituição que estava indo bem ou que você achava que estava em destaque, etc., E aí eu vou comentar publicamente porque, bom, coisa boa a gente tem que falar público, mas eu falei do time do Banco do Brasil, mas eu falo assim, eu quero deixar bem claro que não é pelos cases que eles estão fazendo, porque é meio que chover no molhado. Mas, pra mim, o mais legal do tipo assim, putz, eu sei lá se estão de fato iniciando transação no WhatsApp ou não, se estão compartilhando pra caramba no WhatsApp ou não, mas tipo assim, cara, lá todas as áreas é cultural o negócio já. E eles estão aprendendo a mexer. Então, sei lá se eles acertaram na mão agora ou não, mas em algum momento eles vão acertar. E tá a organização inteira olhando para aquilo ali. Então, eu falo assim, olha, tirando... Óbvio, os cases são muito legais, assim. Mas, para mim, o mais importante ainda tá nesse aspecto cultural. E eu tive uma oportunidade de bater um papo lá com eles... E gente de tudo que é área. Tipo assim, o cara levanta a mão de um lado... como é que eu faço com Open Finance pro crédito rural? Aí, de repente, tem um outro cara aqui, né? Eu quero saber se isso tem alguma aplicação para, sei lá, para câmbio. Então, você vê que o pessoal tá engajado no negócio mesmo de áreas diferentes. Então, para mim, acho que é o mais interessante, assim. Sim, não, sem dúvida. E assim, imagina uma pessoa específica de um produto. Eu não tenho dúvidas que essa pessoa vai saber dizer muito melhor ou ter
insights muito melhor. Com certeza. Sobre o que aquele dado pode trazer de benefício para o cliente do que uma estrutura central dentro da organização, falando de Open Finance de uma maneira geral, né? Uma maneira mais genérica, mais horizontal. Né? Sim. Então, eu não tenho dúvidas que esse é o caminho mesmo. Agora, de fato, a gente está muito focado no regulatório ainda. Né? O estudo da CAP fala muito sobre o desafio ainda ser, para grande parte das instituições, segurança da informação, ou seja, isso aponta que a gente está totalmente focado em garantir que está tudo certo, né? Que o regulatório está certo, que a gente está bem, a gente está seguro e a gente está protegendo aquele ambiente, né? Por outro lado, quando fizeram a pergunta para pessoas sobre qual é o principal desafio de você que não compartilhou seu dado, por que você não compartilhou? É segurança da informação. Então, isso indica que dos dois lados, ainda tem muito a discussão sobre o que... primeiro, o regulatório, né? Superar o regulatório, mas segundo ponto é entender o benefício, né? E falar sobre o benefício, que é uma coisa que talvez ainda não esteja sendo comunicada, né? Não ainda tão tangível e também não de maneira escalável. Porque às vezes não tem mesmo, assim. Às vezes é quase como compartilha aí, eu vou ver o que eu posso fazer, assim. É quase isso. No primeiro momento talvez seja, né? Assim, alguém vai ter que se frustrar um pouco para o pessoal aprender a mexer para os lados da frente e aproveitar, assim. O perigo é ter uma frustração grande e a pessoa não quiser mais usar. Mas, assim, o nosso ex-CEO falava sobre experiência, né? Ele falava assim, não existe algoritmo de compressão para experiência, né? E é verdade, né? A gente precisa de tempo, né? No final das contas, é isso. Eu acho que é um pouco disso que a gente está passando agora. Então, o tempo, acho que vai trazer um pouco mais de maturidade ali, mas volto no ponto. Eu acho que trazer um ambiente em que você, como ecossistema, está fomentando, colaborando para a inovação, né, sua e do coleguinha, também ajuda bastante, né? Porque você constrói em cima de outros casos que estão acontecendo. Então, acho que é um pouco também do que a gente vai ver daqui para frente. Legal. A gente está chegando ao final aqui, Tati. Obrigado pelo papo. E eu queria fazer a minha última pergunta. Geralmente não tem nada a ver com Open Finance. Ai, meu Deus. Não, mas é tranquila. Eu estou pedindo pro pessoal compartilhar alguma coisa aqui, que vocês puderem, óbvio. Alguma coisa que te deixou feliz aí nos últimos tempos. E não pode ser de trabalho. Não pode ser de trabalho? Não pode ser de trabalho. Caramba, eu já ouvi assim... Né, eu já vi passeio com a filha de skate... voltou a tocar. Cara, já tive de tudo aqui. Teve uma vez que eu vim gravar especificamente que todo mundo veio falar de bebê, assim. Meu sobrinho, meu afilhado e tal. Foi uma temporada dos bebês, assim. Bom, eu sou mãe de um menino de 8 anos, né? Então, aliás, JP, que vai assistir depois. Boa. Mas, assim, essa é uma parte que toma minha vida intensamente, Legal. né? Mas eu não ia trazer isso aqui, não. Eu traria uma coisa que me ocupa bastante também, mas que eu estou gostando muito, é trabalhar com diversidade. Tenho trabalhado bastante em temas de diversidade. Lidero lá dentro eu sou parte do board, né? A gente não tem uma líder específica, mas nós temos um board de mulheres da Amazon. Legal. E da AWS. Então, são 2 grupos que eu faço parte do board, a gente traz aqui discussões interessantes, que eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, né? Sobre pequenas coisas que, no dia a dia de trabalho, talvez a gente precise pensar sobre ou talvez mudar para ter um ambiente mais inclusivo, para garantir um ambiente seguro para qualquer pessoa ser quem é. Então, eu tenho falado bastante sobre isso lá dentro, tenho puxado algumas iniciativas, e aí me traz uma motivação, na verdade, porque não é trabalho, mas não é, né? E a gente fala assim, as meninas ali, a gente se junta, falo, poxa, é o momento mais interessante do meu dia, porque eu saio um pouco da minha caixinha, né? E penso em fazer impacto para outras mulheres. Legal. Então, assim, eu vejo mulheres mais novas que se destacam muito e têm um potencial enorme, e talvez eu não queira que elas passem pelas coisas que eu passei, né? Quando eu tinha a idade delas. Então, um pouco de trazer essa conversa dentro da organização, e a gente tem que constantemente aprender, porque eu acho que é um processo. A gente ainda está com muita pista ainda para melhorar como sociedade, como empresa, em todos os níveis, né? Como pessoas, né? A gente tem que estar sempre aprendendo. Então, é um pouco do que eu tenho trazido no meu dia a dia, que
tá me completando num aspecto diferente do trabalho, assim. Legal. Inclusive aqui a gente, enfim, tem um desafio que acontece. Quando eu vou fazer o podcast, eu vou chamar as pessoas, o pessoal às vezes acha que tem um processo super... estatístico. Exato, assim... Cara, eu converso com as pessoas e, pô, eu vou chamando. Pô, vamos lá, vamos conversar e tal. Então, assim, vai indo pela bolha. E aí, se eu não reparar, quando eu vejo só tá vindo homem, e aí isso acontece, assim, sem esforço nenhum. Assim, quando eu vejo, caraca, eu tô só chamando homem. A grossa maioria, provavelmente, homem branco. É isso que eu ia falar. É isso, e aí, beleza, vou chamar mulheres. Aí eu falei, cara, eu vou chamar, tipo assim, uma pessoa preta. Quando eu fui ver, eu falei, cara, não tem. E aí até não tem gravado, né? Não é que não tem... não tem nos episódios que eu já fiz, né? São pouquíssimas pessoas. E aí, conversando, a gente falou assim, putz, vamos fazer o seguinte. Obviamente, pro próprio podcast a gente quer mudar isso, mas a gente tá criando outros 2 agora exclusivos pra gente... eu não vou ser host, vão ser outras pessoas que vão tocar, mas um vai ser o Black Voices e um vai ser o Let's Women, que vai ser focado em discutir essas questões, não só no Open Finance, mas em inovação financeira como um todo. Então a gente vai... Ai, quase que eu espirrei aqui. O pior é o quase espirro. Mas assim, acho que quando esse episódio sair, a gente já vai ter isso rodando e tudo mais. Então são as próximas iniciativas que a gente quer fazer para de alguma maneira... apoiar também, dar espaço, enfim, aproveitar um pouco do que a gente já está conseguindo fazer aqui. É muito legal, porque, na verdade, assim, o que a gente vê é... Primeira coisa que a gente sente a necessidade é dar o espaço. Porque existem, as pessoas estão ali, né? E talvez a gente tenha que formar mais, né? E é um pouco do desafio formar mais pessoas para que a massa também seja representativa, né? E aí é um pouco do desafio que a gente tem internamente no mercado, mas dar espaço também é super importante, né? Para a gente possibilitar que essas pessoas também se destaquem e também se desenvolvam, né? Por exemplo, eu sou um pouco introvertida, eu sou mais na minha. Então, se eu estiver num grupo grande, eu provavelmente vou ficar quieta, né? Mas o que eu percebi eu represento um grupo de mulheres que esperam também que eu também me destaque, né? Então, eu comecei a me expor justamente para representar. Justo. E eu percebi que trazê-las junto também todo mundo ganha, as mulheres todas ganham, porque todo mundo se desenvolve. Então, eu tenho tentado buscar, dentro das minhas iniciativas, né, desenvolvimento de negócios, principalmente, que é onde diretamente eu tenho controle ali, trazer um pouco mais dessa representatividade. Então, eventos AWS, a gente tem uma preocupação muito grande de diversidade, e a gente vai trazendo essas provocações, e é legal ver como isso está amadurecendo como companhia, né? Porque a companhia pede essa representatividade também agora, que é uma coisa que não acontecia tanto, né? Então, a gente está numa jornada, mas é um pouco de fazer as provocações internas e externas para que as mudanças aconteçam, né? Sim. E é super, super... É uma honra, assim, fazer parte de ver tudo isso e trazer todo mundo junto, que é um pouco da onde me motiva no fora do trabalho, ver isso acontecendo. Obrigado por compartilhar. Eu gosto super de terminar o episódio assim, porque dá uma relaxada, assim, acho que é legal pra caramba ouvir esse lado, assim, dos convidados. De novo, obrigado pela participação. Você que tá ouvindo a gente... Obrigado também por acompanhar mais esse episódio. A forma de você ajudar a gente aqui é deixando aí um like, compartilhando esse episódio, se inscreve no Spotify também, tá? Eu sei que você... E no YouTube, porque no YouTube eu vejo que 70% de quem escuta a gente não é inscrito, cara. Então se inscreve aí, dá essa força e compartilha Let's Open aí que você vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo. Obrigado por acompanharem e grande abraço.